Antes de virar lenda, Bandido foi apenas um bezerro entre tantos outros. Nascido em solo brasileiro, em uma fazenda simples do interior, ele parecia comum à primeira vista. Mas bastaram alguns meses para os criadores perceberem. Havia algo diferente naquele animal. Era inquieto, de olhar atento, e demonstrava uma resistência incomum desde cedo. Quando os vaqueiros se aproximavam, ele não fugia como os outros. Ele encarava, firme, imponente. Seu criador, um homem experiente no ramo do rodeio, dizia: "Esse aí vai dar trabalho, ou vai fazer história." E fez as duas coisas. As primeiras tentativas de colocá-lo no brete já mostraram que Bandido não era fácil de lidar. Não se assustava com barulho nem com movimentação. Ele estudava, parecia esperar o momento certo de agir. E quando agia, era com precisão cirúrgica. Não era o tipo de touro que rodava desgovernado. Bandido rodava certo, forte, com um tempo impecável. Era quase como se ele lesse o corpo do peão e soubesse exatamente quando forçar o desequilíbrio. Logo no início de sua carreira, derrubou peões experientes, nomes que já tinham currículo, fama e coragem. Mas contra Bandido, tudo isso parecia insuficiente. Alguns duravam 3 segundos, outros 4. Mas os 8 segundos completos, esses viraram raridade. Não demorou para seu nome começar a correr pelos bastidores. Quem tirava ele no sorteio já chegava mais quieto no curral. Alguns olhavam para o céu. Outros simplesmente balançavam a cabeça em silêncio. O nome Bandido começou a ser pronunciado com um misto de medo e respeito. E ele estava só começando. O jeito com que ele se portava na arena chamava a atenção. Era como se tivesse consciência de que todos estavam ali para vê-lo. Saía do brete com explosão. Fazia as curvas como um mestre, e mesmo depois de derrubar o peão, ainda trotava altivo, como quem sabia que tinha cumprido sua missão. A fama de Bandido começou a crescer como fogo em capim seco, e quanto mais ele derrubava, mais a lenda tomava forma. Mas o que mais impressionava não era só a força ou a técnica, era a inteligência. Bandido parecia ter um raciocínio próprio. Não agia por instinto. Ele planejava, era frio, era calculista. Se no começo Bandido era visto com curiosidade, no auge de sua carreira, ele passou a ser temido como um imperador da arena. Não era apenas um touro forte ou rápido. Era um desafiante de campeões, o tipo de animal que não dava margem para erro. E contra ele, qualquer erro era fatal. Muitos peões chegavam confiantes, com currículo extenso e troféus acumulados. Mas bastava o portão abrir e o Bandido sair rodando, para que tudo isso se desfizesse em segundos. Era como se o tempo desacelerasse e a montaria virasse um duelo entre instinto e inteligência. Ele não dava voltas aleatórias. Ele fazia curvas, como se soubesse exatamente onde e quando o peão ia se desequilibrar. Bandido virou sinônimo de tensão no sorteio. Quando seu nome aparecia, os olhares se cruzavam. O silêncio tomava conta do brete. Era como tirar um número premiado, mas ao contrário, ninguém queria enfrentar o monstro. Um peão chegou a dizer:
Montar no bandido é como tentar dançar com uma tormenta. Você até começa, mas nunca termina de pé. Em rodeios como Barretos, Americana e Rio Verde, ele era a atração principal. O público vibrava ao ouvir seu nome nos alto-falantes. Era como se o próprio rodeio se reorganizasse ao redor dele. Quando o bandido entrava, todos sabiam. Algo grande ia acontecer. E geralmente acontecia. Ele derrubou campeões brasileiros, americanos, jovens promessas e veteranos consagrados. Muitos nem tocavam o sino. Teve momentos que bandido arremessou peões aos céus sem piedade. Outros, quando conseguiam ficar por mais de 5 segundos, já se consideravam vitoriosos. Porque o desafio com o bandido não era só pontuar, era sobreviver com dignidade. A fama ultrapassou fronteiras. Houve quem comparasse o bandido a lendas como Red Rock, Dillinger e Bushwhacker. Mas quem viu o bandido ao vivo sabe, ele tinha um estilo só dele. Um jeito elegante de destruir planos. Era como um xadrez em alta velocidade. Cada movimento dele era pensado, preciso e letal. Alguns diziam que o bandido lutava com arte. E não era exagero. Seus saltos eram altos, mas controlados. Suas viradas pareciam desenhadas com compasso. E até quando derrubava o peão com violência, não era por brutalidade. Era por estratégia. Ele era o touro que gostava do jogo, que entrava para vencer, não por instinto, mas por domínio. O mais curioso era que mesmo com toda essa força, o bandido raramente agredia após a queda. Ele derrubava e seguia, como um cavaleiro de armadura negra, que cumpria sua missão e recuava com honra. Isso só aumentava o respeito dos peões e dos criadores. Aos poucos, o nome dele virou referência. Não se dizia apenas, ele foi derrubado. Dizia-se, ele caiu pro bandido. E isso carregava peso. Era como se o próprio peão ganhasse um selo de coragem só por tentar. Veja que essa fera brava era capaz de fazer. Durante esse auge, Bandido recebeu prêmios, homenagens e convites. Mas, acima de tudo, ganhou algo que dinheiro nenhum compra: o reconhecimento eterno da arena. Todo touro, por mais forte e indomável que seja, um dia precisa deixar a arena. E com Bandido, esse momento chegou do jeito que ele merecia. Com respeito, aplausos e silêncio. Um silêncio diferente. Não aquele silêncio de medo antes da montaria, mas o de reverência diante da história. Bandido não parou porque enfraqueceu.
Parou porque já havia feito tudo que um touro poderia fazer. Já tinha derrubado os maiores, já tinha virado manchete, já tinha sido chamado de touro dos touros. E chegou a hora de sair por cima, com a dignidade de quem cumpriu o seu destino até o fim. A cerimônia de despedida foi emocionante. Muitos peões estavam presentes, alguns que haviam montado nele, outros que só o admiravam. Era como um encontro de veteranos diante de um general. O locutor, com voz embargada, anunciou: "Hoje, Bandido pisa pela última vez nesta arena, mas sua marca ficará em todas." E ficou mesmo. Após a aposentadoria, Bandido foi tratado como rei. Viveu bem, com alimentação especial, espaço amplo e todos os cuidados. Mas o que mais impressionava era a maneira como ele continuava comandando olhares, mesmo fora da arena. Visitantes que iam à fazenda onde ele morava paravam diante do curral e ficavam em silêncio, como diante de uma estátua viva. Era impossível não sentir a força daquele animal, mesmo sem vê-lo saltando. O legado de Bandido não está só nas vitórias, nos tombos que causou ou nos prêmios que recebeu. Está na mudança que ele provocou, na forma como se enxerga um touro de rodeio. Ele não era apenas força bruta, era estratégia, era presença, era símbolo. Criadores passaram a buscar mais do que potência nos bezerros. Queriam atitude, inteligência, leitura de arena, queriam no fundo um novo Bandido. Peões, por sua vez, ao lembrarem dele, sabiam que estavam diante de uma era que não volta mais. Bandido representava um tempo em que o respeito entre homem e animal era visível em cada segundo de montaria. Não havia grito de desespero, só o som seco do sino e o desafio entre dois gigantes. Hoje, anos depois da sua última apresentação, o nome Bandido ainda ecoa nos rodeios, nas rodas de conversa, nos vídeos antigos que circulam nas redes. Seu corpo pode ter descansado, mas sua história ainda pisa forte na terra. Obrigado por assistir a este vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal Ataques Animais Reais e comente o que achou dessa jornada emocionante. Nos vemos no próximo rodeio.